Iniciando mais uma edição do Jornal da TV Hortolândia. Recebemos hoje José Dirceu, figura histórica da política nacional, ex-ministro e nome de peso na fundação do PT. Ele está aqui na nossa cidade para um debate com nomes locais e com base do partido. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estrategista e voz ativa na história do Brasil, o nosso convidado vem discutir o rumo da nação e os desafios da democracia. É um prazer recebê-lo, ministro. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo. Ministro, o senhor está em Hortolândia para uma conversa com lideranças locais. Como o senhor avalia a importância estratégica, das cidades da região metropolitana aqui de Campinas para um projeto de reconstrução do país defendido, então, pelo governo federal? Muito boa pergunta. Na verdade, a região de Campinas, que Hortolândia faz parte, a região de Sorocaba e São José dos Campos, são três grandes polos do futuro do estado de São Paulo por causa da base tecnológica, por causa do desenvolvimento tecnológico, por causa das indústrias. A Embraer joga um papel fundamental. Campinas e essa região, além da logística, de todo o setor de serviços, das universidades, a Unicamp, tem já um nível de desenvolvimento tecnológico muito grande. E o mundo hoje, que nós estamos vivendo, a tecnologia é tudo. Nós estamos aí com a robótica, a inteligência artificial, como no passado nós tivemos, parece, hoje uma coisa, até, parece que não é verdade, mas imagina a revolução que foi quando chegou a ferrovia e o telégrafo, no final do século XIX. O Brasil era carroça e a carta era levada a cavalo ou a vapor. Evoluiu, depois, imagina quando chegou o aço e a energia. Porque até 43, quando o presidente Getúlio Vargas, para entrar na guerra, exige dos aliados que financiem o Brasil construir a Companhia Siderúrgica Nacional e a primeira usina hidrelétrica Paulo Afonso, na Bahia, é uma mudança fundamental. E hoje, se nós pensarmos assim, o que é um país como o Brasil, que é o Brasil é um dos principais países do mundo, pelo território, pela população, pela riqueza. São poucos países que têm mais de 200 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados e mais de 2 trilhões de produto interno bruto. São 10, 12, 15. E só 5 tem essas três coisas junto. O Brasil é um dos 5. Você vê como é que o Brasil é importante. O Brasil é muito rico. Não tem inverno, tem 3 safras, tem soberania de alimentos, tem soberania energética, mas não tem tecnológica. Apesar que nós temos tecnologia, temos base para isso. Então, essa região ela vai ser muito importante no futuro do Brasil e do estado de São Paulo. Além do que, o estado de São Paulo é o principal estado do país, é o centro financeiro do país, centro, pode-se dizer, industrial ainda do país. São Paulo é a maior cidade do país, é uma cidade cosmopolita que recebeu milhões de brasileiros que vieram dos outros brasileiras, que vieram dos outros estados, imigrantes, toda a colônia que nós tínhamos, porque já são brasileiros e brasileiras, sírio-libanesa, chinesa, japonesa, agora coreana. Então, e São Paulo tem ainda lazer, cultura, a indústria, turismo de negócio, gastronomia. Então, é muito importante nós sempre lembrarmos que para o Brasil se desenvolver, São Paulo tem que estar bem. É verdade, isso é muito importante. E Hortolândia foi uma das cidades que mais cresceu, nós sabemos disso, Hortolândia, inclusive, é um polo tecnológico e como o governo pode investir ainda mais em inovação em cidades com o perfil de Hortolândia? Acho que o governo começou bem com o Instituto Técnico Federal, porque para a tecnologia é muito importante a formação de profissionais e de produção de tecnologia, de produtos e criação de startups de empresa. E também os investimentos que o governo fez aqui para a drenagem da cidade, Minha Casa Minha Vida, para UPAs, para escolas, porque tudo isso vai atraindo. Quando o investidor olha uma cidade, tem infraestrutura, tem energia, tem formação de mão de obra qualificada, a cidade tem meio de transporte, a cidade, qual é o custo da cidade? Quanto mais se investe na infraestrutura da cidade, menor é o custo para o investidor. Então, o que o governo. E mais, como o governo federal tem uma série de políticas na área de ciência e tecnologia, por exemplo,
tem o Instituto Técnico Federal, tem o pé de meia para ajudar o estudante que precisa, né? Tem o investimento em ciência e tecnologia que o governo está fazendo agora, inclusive a Política Nacional de Inteligência Artificial. Entendeu? Então, tudo isso é exportação. Né? O governo federal o Lula é um verdadeiro mascate do Brasil. Né? Agora nós abrimos 100 novos mercados, isso, mesmo com tarifaço, mesmo com a crise que o mundo está vivendo, o Brasil está cada vez mais abrindo novos mercados, exportando mais. Isso é muito importante para o Estado de São Paulo, mas há questões para ser resolvidas também que dependem do governo do Estado de São Paulo. Por exemplo, São Paulo produz etanol da cana. Acontece que os outros estados produzem do milho e tem isenções fiscais que começam a entrar no mercado de São Paulo. Então é preciso que haja uma política de defesa também dos interesses do Estado de São Paulo. E assim, ministro, olhando o PT atual, muito se fala sobre a renovação de quadros. Qual o papel que o senhor acredita que a militância do interior paulista desempenha hoje na formação de novas lideranças para a legenda? Muito. Pode-se dizer que a sobrevivência do PT depende da renovação, porque, por exemplo, o nosso presidente, Lula, fez 80 anos, 27 de abril. Eu vou fazer 80 em março. Então a nossa geração que fundou o PT, nós éramos jovens, nós tínhamos 30 e tantos anos, mas já faz 46 anos que nós fundamos o PT. Então o PT era jovem quando chegou no governo, tinha 22 anos, né? Mas agora o PT já está, né, na meia idade, vamos dizer assim, 46 anos. Então é muito importante. E a renovação está acontecendo. Vou dar um exemplo para você. A própria Roberta, nossa vereadora aqui, já é uma outra geração. A Duda lá de Ribeirão já é a geração mais jovem. Ou a Fernanda, lá, a Paola, a Fernanda lá em Guarulhos, são e mulheres principalmente. Então há um esforço grande no PT de apoiar a renovação, a participação da mulher, dos jovens na política. Porque a sobrevivência e a continuidade de qualquer partido político, ou mesmo uma associação, ou mesmo uma empresa, tudo, depende muito da renovação, da formação de novos quadros e de abrir espaço. Por isso mesmo que nós estabelecemos. O PT foi o primeiro partido, há mais de. Já vai fazer quase 15 anos ou mais, que o PT estabeleceu cotas para as mulheres, para os negros, LGBT, para os jovens, e também recursos financeiros, porque não basta você dar. E formação política, oportunidade da formação política. Então, a juventude brasileira, inclusive, mudou muito nesses últimos anos. Essa demanda dos jovens contra a escala 6x1 é porque há uma insatisfação por falta de espaço para estudar, por lazer, às vezes as péssimas condições de transporte, os baixos salários. Ao mesmo tempo, também há uma insatisfação muito grande no país com os impostos, porque o país começou a tomar consciência que a imensa maioria dos trabalhadores e trabalhadoras paga imposto. Inclusive o Lula deu isenção do imposto de renda até R$5.000 e diminuiu até 7%. Aí quando olha 1% dos brasileiros, que tem 1/3 da riqueza do país, paga um pouco imposto. Então a juventude é que está movendo, de certa maneira, a mudança no país, inclusive. Isso é muito importante, inclusive essa pergunta vai falar muito de encontro. Ministro, hoje nós vivemos um campo de guerra, porque parece que os partidos políticos são mais importantes do que a necessidade da população. E nós, como eu falo, como população, estamos cansados com isso. Na sua opinião, você acredita que levar a arte às escolas ajudaria para a direita, a esquerda e o centro para que eles toquem a mesma música como uma orquestra, ensinando a ouvir mais e gritar menos? Essa pergunta é muito importante porque o mundo de hoje, se nós olharmos, está muito dividido. Inclusive, está entrando em guerra, né? Nós temos guerra da Ucrânia, guerra lá em Gaza, na Palestina, invasão da Venezuela. Lá nos Estados Unidos tem uma guerra quase civil dentro dos Estados Unidos. Então, no Brasil, nós precisamos preservar a democracia e a paz. Nada de violência, nada de ódio. Tem que se discutir, debater e votar e eleger os parlamentares que decidem as leis. E eleger o prefeito, o governador e o presidente que governa e executa as leis. E o judiciário para dirimir
interpretar a Constituição, dirimir os litígios. É muito importante que nós preguemos sempre que a política não pode conviver com a violência e com o ódio. E que é preciso encontrar pontos em comum, porque qual é o nosso objetivo? Primeiro, que o Brasil se mantenha soberano, que não venham querer se apoderar do Brasil, mas para isso o país precisa estar unido. Segundo, que o Brasil continue democrático, para isso também é preciso união. E terceiro, que se busque resolver os problemas do Brasil. Quais são os problemas do Brasil? A desigualdade, a pobreza, mas também que o Brasil precisa crescer rápido para superar isso que nós começamos a conversar aqui, que o mundo está mudando muito a tecnologia, mudando daqui 10 anos, imagina a mudança que vai ter no mundo. E o Brasil não pode ficar para trás, o Brasil tem que correr na tecnologia. E precisa resolver os problemas, como esse ano mesmo. O Brasil fez uma reforma tributária, que foi importante, do imposto de consumo, que criou o IVA. Foram criados vários programas para proteger as empresas brasileiras do tarifácio, diminuir a situação da desigualdade com pé de meia, vale gás, isenção de imposto, Minha Casa Minha Vida, financiamento para reformas, ou seja, o papel do governo é esse, facilitar e ajudar as empresas, para o país crescer em emprego, crescer em riqueza, em produção, jogar o papel importante no combate às desigualdades. Mas o que você colocou é muito importante. O partido é um instrumento, não pode ser razão de ser. O partido tem que ser um instrumento para melhorar a vida e as condições da cidadania, de cada família. O partido não pode ser um meio para as pessoas se enriquecerem, para as pessoas escalarem cargos, porque senão perde o seu objetivo, né? Quando um partido é fundado, ele tem um programa, tem um objetivo que começa pelo Brasil, e começa pela democracia, e começa pela justiça social, que é o que tem que nos guiar. Ministro, só uma ênfase aqui, você acredita que se nas nossas escolas fossem ensinado a inteligência emocional, nosso país poderia mudar? É muito importante que na educação haja, por exemplo, agora fala-se muito em educação financeira. A cultura, o cinema, o teatro, a arte, é só nós observarmos uma criança que vai à escola e não tem esporte, não tem lazer, não tem cultura, certo? Ou brinquedo, ou pintura, ou dança, ou música. Você vê a diferença. Então é muito importante a cultura. E se nós observarmos a juventude nos bairros, aqui mesmo de Hortolândia, os jovens estão sempre criando. Ou tem uma escola de samba, ou tem um grafite, ou tem um time de basquete, de futebol, mais futebol no caso do Brasil, ou então tem pintura, tem música, e muita música, muita música. Aliás, toda a música, a renovação da música brasileira ultimamente tem vindo da periferia, tem vindo dos bairros. Então é isso que você colocou. A cultura é uma coisa muito importante, porque inclusive a cultura muitas vezes une, né? Como o esporte une, isso é muito importante. E assim, ministro, a economia brasileira ela vem dando sinais de recuperação, mas o custo de vida ainda é preocupante. Na sua visão, quais devem ser as prioridades nesse crescimento econômico para que esse crescimento chegue de forma concreta também ao bolso do cidadão comum? Bem, primeiro, o brasileiro tem que ter consciência que a imensa maioria dos brasileiros, quase 80%, 90%, vive de salário. Então é muito importante a formação profissional, certo? O emprego, certo? E o nível salarial. Segundo, o trabalhador não tem como comprar saúde, educação, segurança, lazer, cultura. Ele precisa que isso seja, quando se cobra imposto de todo mundo, uma parcela desse que arrecada vá para a educação pública, para o SUS, para a saúde pública, para o lazer, cultura pública, para a segurança pública. Isso então defender sempre que o Estado tem que cobrar imposto não da maioria dos trabalhadores no consumo e na produção, mas sim na renda, na propriedade e na riqueza. E devolver isso nos serviços públicos. Isso é uma coisa que aos poucos o brasileiro está tomando consciência, inclusive na hora de votar, na hora de tomar decisões. Por outro lado, agricultura familiar, né? Porque a agricultura de exportação, que nós estamos falando de commodities, milho, trigo, principalmente soja, e também café, açúcar ou algodão, e a agricultura e a pecuária da carne, seja a carne
avicultura, suinicultura ou a pecuária, mas a agricultura familiar, que são 4 milhões de pequenos agricultores, nós temos que dar condições para essa agricultura de pacote tecnológico e crédito. Porque se os 4 milhões produzirem, porque a metade não produz, só que produz subsistência, os preços dos alimentos caem. Porque o que pesa para o trabalhador? Luz, aluguel, transporte e principalmente aluguel e comida. Então, Minha Casa Minha Vida e estimular a agricultura familiar, manter a inflação baixa e principalmente os preços de gênero de alimentício baixo é muito importante. E o trabalhador ter realmente a UBS, a UPA, o trabalhador realmente ter a escola pública de período integral, ter as escolas técnicas, o trabalhador ter a segurança, ter tranquilidade onde ele vive, isso é muito importante. E o lazer é cultura, porque não é todo mundo que pode pagar para ir num show, para ir num teatro, para ir no cinema. Eu até estava falando agora na Câmara, aquele espaço que a Câmara tem de 800 pessoas, aquilo é um privilégio em Hortolândia. Sim. Pode ter uma peça de teatro, pode ter um cinema, pode ter uma cantora, pode ter um show, às vezes pode ter formaturas, pode ter festas, a comunidade pode ir lá, né, pagar só a despesa da limpeza, tudo, e fazer uma festa. Então essa coisa é como aqui, essa cidade é um privilégio, as lagoas que tem, os espaços públicos que tem. Sim. Isso, porque você fala, agora o que está acontecendo em alguma cidade? Está privatizando, aí você paga para entrar, você paga. Não, nós já pagamos imposto, e todo mundo paga muito imposto. Sim. Se a gente olhar, leva um susto. Sim. Porque vamos lembrar que a gente paga o ICMS, a gente paga IPVA, a gente paga IPTU. A gente paga imposto de renda, agora diminui, agora tiramos quase 14 milhões de pessoas do imposto de renda, quando o presidente tem uns 5 mil. Então é muito importante isso. Na era da desinformação, como o campo progressista deve se comunicar com quem apenas se informa pelas redes sociais? Esse foi um erro nosso, né? Nós não podemos ficar para trás das redes. Eu mesmo, agora que eu desenvolvi uma rede que começa a ter algum peso. Mas eu tive blog. Eu lá em 2006, eu tive um blog até 2015. Né? E também já publiquei livros, tudo, e faço muita palestra, conferência. Acho que nós temos que cada vez mais participarmos nas redes, desenvolvermos as redes. Mas também é muito importante o presencial. Hoje, você pode informar, formar, né? Organizar e mobilizar pelas redes. Então, é determinante. Né? Cada vez mais, mas para isso nós precisamos também que as redes sejam imparciais, sejam brasileiras e que não haja manipulação dos logaritmos, né? E que não haja interferência política de fora nas redes brasileiras. Então, o governo está aprovando leis, está fazendo uma luta para que isso seja realidade. Mas eu acho que hoje é decisivo. Agora, já foram tomadas uma série de medidas também, porque tem muita crime na rede também, pedofilia. As mães às vezes vivem em desespero, porque vê que as filhas estão começando a acontecer algo que não sabe o que é, às vezes é um pedófilo nas redes. Então, isso que o governo, nas escolas, essa restrição de usar nas escolas. Tem países que estão proibindo até 16 anos ter acesso a celular, teve a Austrália agora. Então, tudo é assim, né? Sim. É um instrumento importante, mas pode ser deformado, pode ser desviado para o crime, para o mal, né? Então, sempre precisa haver também regulação e controle, sem tirar a liberdade. Assim como a espada, né? Ela pode defender, mas ela também pode matar. Realmente. Ministro, o senhor vivenciou momentos de grande influência e também de muitos ataques. Olhando para o Brasil hoje, o que o senhor considera ser o seu maior legado de democracia para o fortalecimento das instituições? Bem, a minha geração lutou contra a ditadura na década de 68. Né? Eu participei toda a vida política do país, da fundação do PT. Só para lembrar da campanha das diretas, da Constituinte, aqui em São Paulo eu fui constituinte estadual. Aliás, aprovei que 1% do CMS fosse para ciência e tecnologia, fosse para empresa especializada do estado de São Paulo. E participei da luta, no caso do Collor, depois fui deputado estadual, fui deputado federal, fui candidato a governador de São Paulo em 94, fui ministro do governo do Lula. Eu procurei dar minha contribuição sempre para a defesa da democracia e da justiça social. Como cidadão,
também, não só como político, mas como advogado também, e agora muito também como escritor, né, que eu escrevi meu primeiro livro de memórias, escrevi A Baixa Ditadura, Tempos de Planície, agora tem um segundo livro de memórias, que vai de 2006 a 2015, que eu vou estar pronto, mas eu vou publicar o ano que vem, porque ano de eleição não é muito bom você publicar livro de memórias, não. Então acho que cada um tem que dar sua contribuição sempre na participação política, procurando ajudar o Brasil. Eu agora, por exemplo, estão me convidando de novo para ser candidato a deputado à Câmara. E eu voltei à direção do PT para ajudar o presidente Edinho, a pedido do presidente Lula. Também vou apresentar meu nome como candidato na convenção do PT. Eu acho que eu posso contribuir ainda, apesar que eu vou fazer 80 anos, estou jovem ainda e posso contribuir. Eu digo brincando que eu sou o jovem mais idoso do PT. É muito conhecimento, né? Experiência, né? E muita experiência, porque com certeza. Às vezes a pessoa começa a ficar metida, começa a ficar achando que é melhor que os outros. A gente tem que ter humildade. É que 60 anos de atividade política, né, e profissional já vai para 41 anos, você aprende. Né? Outra coisa, eu tive oportunidades, né, porque nem todos têm oportunidades. É verdade que eu cheguei em São Paulo com 14 anos de idade, ia fazer 15 anos, morar sozinho, ser office boy. Fui morar no Parque Dom Pedro, depois na Liberdade, estudar à noite, trabalhar o dia inteirinho, lutei como milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, lutei muito. Aí passei momentos muito difíceis da vida. Eu tive que viver clandestino com outro nome no Brasil, fui preso pela ditadura, depois fui preso de novo na democracia. Então, você vai aprendendo e colocar esse aprendizado também a serviço sempre assim. Eu sempre falo, eu coloco a serviço do Brasil, da democracia e também do PT. Mas assim, o Brasil, a democracia e o PT, na ordem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Exatamente, né? E a verdade é que enquanto a briga de siglas estiver acima da população, o povo vai continuar perecendo. Como estrategista, e não só como estrategista, mas não adianta nada nós temos só conhecimento. Eu acredito que a sua vivência vale muito mais do que qualquer técnica, né? O que o senhor acha que... Qual é o caminho para 2026? É apadrinhar lideranças novas que venham com a sensibilidade da arte para colocar a vida das pessoas em primeiro lugar? Qual que é a sua opinião? Não, nós temos que pensar, o Brasil está precisando de uma renovação muito grande na Câmara e no Senado. Há uma insatisfação muito grande com a Câmara e com o Senado. Essas emendas impositivas, está evidente que isso não é um bom caminho. Porque são 62 bilhões de reais. O Brasil tem muitos problemas para pouco recurso. Então é preciso concentrar os recursos naquilo que melhora as condições de vida das famílias. O objetivo tem isso, como por exemplo, saneamento, né? Habitação, transporte melhor, entendeu? A educação cada vez melhor, o sistema de saúde cada vez melhor. Então, e por outro lado, é muito importante renovar. É muito importante que os jovens participem da política. Porque você fala assim, não, eu não vou participar da política. Você não participa, outros fazem a política por você e tomam decisões por você. Isso aí é uma coisa que a juventude tem que compreender. Se você não se interessa pelo teu país, pelos problemas políticos, pelo que está acontecendo, certo? Outros se interessam e fazem em teu nome aquilo que muitas vezes é contra você, contra o interesse da tua família, da tua comunidade. Né? Então é muito importante participar da vida política, votar conscientemente, não vender voto, não trocar voto por favor. Olhar bem quem você está votando, isso tudo é muito importante. E qual a mensagem que o senhor pode entregar para essas pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa, mas pensam assim, eu não vou entrar na política porque só tem ladrão? Qual a mensagem? Aquilo que eu falei antes, se você deixar para os outros fazerem a política, como você disse, muitos ladrões vão fazer política. Você tem que entrar na política, organizar a tua comunidade, a tua profissão. Hoje existe sindicato, associações de médicos, de advogados, sindicatos de químicos, de bancário, de professor, sindicato de trabalhadores rurais e partidos políticos. Você tem que escolher um partido, participar e principalmente votar consciente.
depois de todo esse conhecimento, né, que você trouxe pra gente, eu agradeço muito pela sua participação. Foi um prazer estar te recebendo aqui. Espero que você venha mais vezes, né? Por favor. Que tenhamos aí um outro bate-papo com mais conhecimento. E da minha parte, eu agradeço pela sua participação. Se quiser falar alguma coisa, mandar alguma mensagem, fica sem vontade. Primeiro quero agradecer a oportunidade de vocês de me convidar para vir aqui na TV Hortolândia e de passar esses momentos conversando com vocês. A minha mensagem é que nós precisamos defender o Brasil. No mundo de hoje, cada país está defendendo o seu interesse. E o presidente Lula tem sido muito ativo e altivo, né, no mundo, defendendo a soberania do Brasil. É nós que temos de decidir o destino do Brasil. Segundo, preservar a democracia. Eu vivi na ditadura. Essa entrevista não existiria na ditadura. Não existiria. Então, na ditadura você não tem liberdade. Preservar a democracia. Ela tem defeitos, vamos melhorá-la. E aquilo que eu falei, participe. Da mesma maneira que você participa na tua igreja, no teu time de futebol, que você participa numa atividade cultural, participe da vida política. Não precisa fazer política, não precisa ser em partidos só. Você, para ajudar o Brasil, você não precisa ser vereador, deputado, senador. Você pode, como cidadão, é importante que você seja um cidadão consciente e preocupado com o seu país, com a sua comunidade, não só também, principalmente com a sua família, que é a coisa mais importante que tem, mas que você participe da vida política do país. Eu também quero agradecer, mas para finalizar eu quero fazer a última pergunta. É lógico que nós temos muitas perguntas, porque nós estamos aqui com uma pessoa que tem muita vivência, né? E é como eu sempre digo, só dá valor para o céu quem conhece o inferno, não é isso? E deixa eu te fazer uma pergunta. O que é política para José Dirceu como pessoa? Política para mim é paixão. Eu nunca fiz política. Se eu não tivesse paixão, eu não faria política. E política é um instrumento, um meio de defender o Brasil, defender a democracia e principalmente o bem-estar das famílias brasileiras, das nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. Melhorar a vida. É isso que é importante. Você tem que ter um objetivo na política que não seja você, que não seja teu partido. E o nosso objetivo é esse. E você, como pessoa, indivíduo, fora, eu sei que é difícil falar como fora de político, mas como pessoa, você acredita que o nosso país pode mudar? Muito, eu acredito no Brasil muito. Vamos lembrar como é que era a Hortolândia 30 anos atrás. Não é como é que a Hortolândia mudou, como é que o Brasil mudou. Eu falei aqui esses exemplos do carro de boi e da ferrovia, do cavalo que era correio e o telégrafo, mas se nós lembrarmos, o Brasil é muito jovem. O Brasil, há 130 anos atrás, era uma fazenda escravocrata. A mulher só votou em 46. Foi uma luta de 20 anos para ter ensino primário público e gratuito no Brasil. Foi uma luta grande para a democracia. Nós vivemos metade da República em ditadura. Então, eu acredito muito. Eu tenho muita segurança que o Brasil vai melhorar muito, porque agora nós temos que lutar para isso. Exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a você que está nos assistindo e deixe aí o seu comentário. Muito obrigada pela participação e até a próxima edição do Jornal da TV Hortolândia. Até.